Eu escolhi um texto do Sermão do Monte, que é um famoso sermão de Jesus, não é? Então, é uma passagem assim que fala muito ao nosso coração, muito para a gente aprender com o próprio Jesus, com a pregação dele mesmo, né? Então, nós vamos meditar nessa passagem bíblica hoje. Boa noite a todos que chegaram. Boa noite, Cristina, bom te ver. Deus abençoe. Então, nós vamos meditar no livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 5, versículos de 13 até o 16. Bem no início do Sermão da Montanha, um sermão pregado por Jesus, um sermão que é dos mais lidos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Se você quiser ler em casa todos os 3 capítulos e ver todo o sermão, é muito bom, recomendo. Mas o sermão fala de várias coisas e Jesus transmitindo a fé, a confiança, transmitindo sobre o reino de Deus. E essa passagem que nós vamos ler especificamente, ele fala sobre o compromisso nosso, daqueles que creem nele, daqueles que seguem ele, daqueles que se dizem discípulos dele, ou cristãos, pequenos cristos, como é o significado da palavra cristão. Essa palavra foi usada pela primeira vez em Antioquia, quando Paulo, Bernabé e os demais seguidores de Jesus ali, eles viviam uma vida com tamanha simplicidade e tamanha dedicação a Jesus e em obedecer e andar segundo os ensinamentos de Jesus, eles viviam uma vida tão parecida com a vida de Jesus, fazendo aquilo que Jesus fazia e tinha feito na terra, que as pessoas da cidade começaram a apontar para eles e começaram a apelidá-los. Era um apelido popular que se tornou, aquele grupo lá vem lá os cristãos, lá os cristãos, porque essa palavra significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Então, os discípulos estavam vivendo, os seguidores de Jesus em Antioquia, eles estavam vivendo de tal maneira os ensinamentos de Jesus que as pessoas identificavam eles como sendo pequenos cristos ou imitadores do Cristo. Então, na verdade, eles estavam vivendo de tal maneira que a luz deles estava brilhando a ponto das pessoas na rua, na cidade, notarem a diferença daquele grupo. Só deram um apelido porque eles faziam diferença. Eles se destacavam dos demais grupos da cidade. Havia certamente na cidade, como toda cidade tem, né? O grupo dos fofoqueiros, o grupo dos beberrão, os grupos dos drogados, os grupos que as pessoas não confiam. Tem grupo de todo jeito, os grupos dos mais ricos, mais chique, os ricos, o grupo dos pobres. Toda cidade tem grupos diferentes, classificações diferentes de pessoas. E as pessoas identificam. Fulano e fulano é daquele tal grupo. Então, isso é natural em cidade, principalmente se a cidade for pequena, né? Eu cresci em cidade pequena e sei como é isso. Mas, neste caso aqui, eles sobressaíram diante da multidão. Eles sobressaíram na cidade por causa do seu exemplo de vida, por causa da sua dedicação a Jesus, por causa da sua seriedade em ser um seguidor de Jesus, por causa da devoção e da dedicação deles para com o reino de Deus e os ensinamentos de Jesus. Então, na verdade, esse foi o maior exemplo de ser sal e luz. Por isso eu estou citando aqui quando a gente vai meditar na palavra de Jesus, quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E isso é uma palavra linda, mas ao mesmo tempo uma palavra que transmite para nós muita responsabilidade.
Jesus está dizendo: olha, vocês são responsáveis de manter acesa a luz do reino de Deus e da fé. Porque Jesus já tinha dito antes que ele era a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, na escuridão, mas terá a luz da vida. Ele já tinha explicado que ele era a luz. Agora, ele olha para os seus seguidores e fala: vós sois a luz. Opa! Então, Jesus agora estava passando a bola. Segura aí, dá continuidade, né? Num jogo de futebol, o brasileiro gosta de futebol. Quando alguém joga a bola, é para o outro pegar e levar para o gol. É para ir para frente, é para continuar a jogada. Jesus estava passando esse legado, essa responsabilidade da gente ser luz. Ele disse: eu sou, agora eu quero que vocês sejam. Vocês são meus seguidores? Vocês creem em mim? Há uma bênção em crer em Jesus, há uma maravilhosa experiência de confiar nele, de saber que ele ouve a nossa oração, de orar e ver ele respondendo, ser abençoados, tudo isso é muito bom. Mas junto com a bênção há também um compromisso, uma responsabilidade. Sermos seus seguidores requer um posicionamento da nossa parte em viver uma vida no estilo dele, no padrão dele, da maneira dele. E quando a gente vive do jeito dele, no estilo dele, no padrão dele, a nossa luz vai brilhar. A gente vai sobressair na sociedade, no ambiente, na comunidade onde a gente vive. Vai sobressair, vai aparecer. É impossível, as pessoas vão notar, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, tem alguma coisa diferente nesse grupo, tem algo diferente aí, porque é impossível, como Jesus disse, nós vamos ler já, é impossível acender uma luz, uma lâmpada, e colocar ela debaixo da cama e falar que ninguém vai ver aquela luz. Mesmo debaixo da cama, ela vai aparecer em alguma greta, que tem uma luz ali. Nunca. A luz, quando se acende uma luz, é para colocar num lugar alto, num lugar de destaque, um lugar para iluminar, para clarear os outros, para que outros vejam, para ser um sinal, um direcionamento, para ser alguém que clareia, que traz uma visão mais clara do que está acontecendo à volta. A luz, ela sempre vai ocupar uma posição de destaque. Você acende uma vela, uma lamparina, você põe em cima da mesa, você põe em cima do armário, você põe num lugar alto, porque quanto mais alto a luz espalha mais, o brilho é maior e a função da luz é ainda maior quando ela está numa posição alta. Então, o próprio Deus faz com que essa luz brilhe e apareça diante dos homens. E a palavra de Deus diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aparecer e deixar a nossa luz brilhar não é querer ser melhor que os outros, não é querer se aparecer, não é querer ser esnobar que é melhor que ninguém, que é santo e que o outro é pecador, não é nada disso. Porque isso aí, só de pensar assim, já não está brilhando, a luz já está ofuscada, embaçada, precisando de uma limpeza, já tem aí sentimento que não é de Deus. Mas a luz é com a intenção de brilhar a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas que Jesus veio trazer para nós, de que existe perdão, de que existe salvação, de que existem oportunidades para a gente viver uma vida com Deus, abençoada. Então, uma vida de fé. A brilhar a nossa luz é deixar que os outros vejam a nossa fé. É deixar que a nossa fé não seja só interior, mas que ela se exteriorize nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Porque aquilo que está dentro vem para fora, nas nossas atitudes revelam, não é? Então, quando a gente
trato as pessoas, eu posso não falar nada de Deus, não usar palavra nenhuma, mas a minha maneira de tratar as pessoas pode mostrar o amor de Deus. Eu posso não falar nada de fé, mas o meu jeito de me comportar, de tratar as pessoas, de enfrentar os problemas dessa vida com calma, com confiança, com tranquilidade, sem desespero, sem agonia, vai mostrar para as pessoas que eu tenho fé, que eu estou firmada em alguma coisa. É algo superior, maior que eu, que me sustenta. Então, as pessoas vão ver e as pessoas vão questionar. Por que você é diferente? O que você tem? O que está acontecendo com você? Desde que você começou esse tal de reunião de oração, que oração todo dia, parece ter um negócio diferente. As pessoas vão notar. As pessoas mais chegadas a você vão perceber, porque a palavra de Deus, ela faz diferença na nossa vida. Ela muda a gente de dentro para fora. Ela faz transformações na nossa vida. E Jesus, no seu sermão, uma das coisas que ele mais ensina é exatamente sobre essa novidade de vida, sobre esse reino que é eterno, que é espiritual, que não é dessa terra, mas que é possível para nós vivermos o reino dele, sermos luz e sermos sal, fazermos a diferença no local, no lugar aonde nós estamos, aonde ele nos colocou, para as pessoas que estão convivendo conosco, que a nossa vida faça diferença para eles. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Olha que lindo esse texto. Palavras de Jesus, né? Ele diz: vós sois o sal da terra. Vós. Ele estava sentado numa montanha, cercado, todos os discípulos ali, cercado de gente ali sentado para ouvi-lo. Interessante que a gente não sabe se as pessoas que estavam ali tinham 10 anos seguindo Jesus, certamente não, que ele só teve 3 anos andando na terra. Se as pessoas estavam ali há 2 anos, há 1 ano, se as pessoas estavam ali há alguns meses seguindo ele, ou semana, ou se era o primeiro dia que a pessoa chegou e sentou ali e está ali ouvindo o que é que esse Cristo tem para falar. Mas o importante é que ele falou a todos: vós todos, vós sois o sal da terra. Ele estava se referindo a toda a multidão, porque de uma maneira ou de outra, se eles estavam ali, é porque eles sabiam que ele, o Cristo, era o Cristo de Deus, que havia algo de especial da parte de Deus na pessoa dele, senão eles não teriam saído de casa para ficar numa montanha, sentado lá horas e horas e horas ouvindo um sermão. Eles estavam ali porque eles sabiam que de Jesus havia algo especial, que Jesus não era qualquer um. Havia algo sobrenatural. Como Nicodemos falou para ele: mestre, bem sabemos que és de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes, ninguém faz o que o Senhor faz, ninguém cura cegos, ninguém cura paralíticos, ninguém cura leprosos, ninguém transforma pão e água em vinho, ninguém multiplica pães e peixes, ninguém faz as obras que o Senhor faz se Deus não estiver com ele, não tiver enviado ele. Eles sabiam que havia algo de Deus em Jesus, porque o que ele fazia era sobrenatural. Então, eles estavam ali com essa fé. E Jesus olha para eles e diz: todos vocês que creem em mim, todos vocês que estão me seguindo, vindo atrás de mim para me ouvir, para aprender sobre o reino de Deus, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o sal for sem sabor, se ele não salgar, com que se há de se salgar? Nós estamos falando de uma época que não existia geladeira, de uma época que não existia nada para preservação de um alimento, de carnes, de nada a não ser o sal. O sal era um instrumento de extremo valor para tempero e para preservação. Então, Jesus estava falando de um elemento que as pessoas conheciam muito bem e sabiam muito bem o seu valor.
E Jesus estava dizendo: vocês são, nesta terra que está se perdendo, nessa terra que está se decompondo na mentira, na corrupção, na injustiça, na maldade, na violência, essa terra que está se acabando, todo dia a gente vê coisas horríveis nessa terra acontecendo. Jesus está dizendo: vós que credes em mim, vós que sois meus discípulos, meus seguidores, vós sois a luz, o sal dessa terra. Vocês é que vão trazer o tempero, o equilíbrio. Vocês é que vão preservar essa terra para ela não ser destruída, não ser acabada. E olha, Jesus ainda não agiu mais nessa terra com respeito a corrigir as injustiças e tudo mais, de destruir tudo de errado que tem aqui, por causa da igreja, dos seguidores de Jesus, que é o sal, que ainda está nessa terra, trazendo essa preservação da parte de Deus. Vós sois o sal tem que salgar, o sal tem que fazer diferença, o sal tem que preservar. O ambiente que eu estou, na minha casa, na minha família, eu sou o sal. Eu evito as conversas erradas, as fofocas que trazem divisão, contenda, intriga na família. No meu trabalho, eu sou sal. Eu evito discórdia entre os meus colegas de trabalho, eu ajudo a pacificar, eu sou pacificador. No lugar onde eu estou, na minha vizinhança, eu sou aquele elo de ligação para tornar os vizinhos amigos, juntos, companheiros. Eu sou sal, eu faço a diferença aonde eu estou. E Jesus disse: se o sal não fizer essa diferença, se o sal não salgar, se o sal não fizer diferença, para que ele serve, então? Para nada. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, virar cascalho, virar areia, sem valor nenhum. Se, como cristão, seguidor de Jesus, uma pessoa que crê em Jesus, eu não fizer diferença na minha família, na minha sociedade, na minha vizinhança, no meu trabalho, se como um seguidor de Jesus, a minha vida não está fazendo diferença, não está salgando, eu tenho que parar e repensar se eu estou realmente seguindo Jesus. Porque se eu estiver seguindo ele, vivendo de acordo com os princípios dele, de acordo com os padrões dele, a minha vida vai fazer diferença. A minha vida vai ser um canal de bênção para as pessoas à minha volta. Eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar quem está ao meu redor. O ambiente onde eu vivo vai ser transformado, vai ser influenciado com a minha presença. Se eu não estou influenciando o ambiente que eu estou, mas eu estou sendo influenciada por ele, alguma coisa está errada com o meu sal aí. Alguma coisa está errada. Porque o cristão ele não pode ser influenciado pelo ambiente, ele tem que influenciar. Se eu estou num ambiente, não é? E todo mundo está falando mentira, e eu falo mentira também, eu não estou fazendo diferença. Se eu estou num ambiente onde todo mundo está fofocando e falando mal dos outros, e eu também entro na conversa, também boto mais lenha na fogueira e também falo mal dos outros, eu não estou sendo sal. Se eu estou num ambiente e todo mundo está fazendo corrupção, engano, fracatura, e eu também estou, eu não estou fazendo diferença. Porque os princípios do reino de Deus têm que ser reais na minha vida. Jesus disse mais, verso 14: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Ele disse antes que ele era a luz, agora ele está dizendo: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você é luz e você está no alto do monte, não tem como esconder o seu brilho, não tem como esconder a luz. E nem se acende uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada, e se coloca debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa de ar, debaixo de um armário, debaixo, não.
Ninguém acende uma luz para botar debaixo, escondido, mas se coloca no velador, no lugar de destaque, no lugar da vela, no lugar da posição certa, que a luz vai brilhar, que a luz vai estender, que vai expandir os seus raios. E aí, então, quando está no lugar de destaque, ela dá a luz a todos que estão na casa. Se nós somos luz, nós temos que brilhar. A minha vida tem que tocar as pessoas à minha volta. Uma palavra que vem de Deus. No momento que todo mundo está triste, desanimado, desesperado, eu venho com a palavra de fé. Vamos confiar, Deus vai nos ouvir. Vamos orar. Alguém está triste, doente, sofrendo, vamos pedir a Deus que traga a cura. Alguém está desesperado, ansioso, preocupado, Deus está no controle do amanhã, vamos descansar em Deus. Eu tenho sempre uma palavra de Deus, da parte de Deus, para acalmar os ânimos, para redirecionar a conversa, para mudar e influenciar o ambiente onde eu estou. Assim, Jesus disse: resplandeça a vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, diante daqueles com quem você vive, seja no trabalho, seja em casa, seja dentro do ônibus que ninguém te conhece, seja no metrô, na rua, dentro do supermercado, na hora de passar na fila, nas compras, que eu tenha uma palavra, que eu tenha paciência, que eu ceda da vez para o outro, que eu não brigue por causa de lugar. Em todo lugar eu vou demonstrar a luz vai brilhar. A luz vai brilhar. Agora imagina, eu estou ali, eu estou reclamando, eu estou brigando, eu estou achando ruim com as pessoas, estou falando mal e depois eu falo assim, Deus te ama, viu? Tchau. Ué, a pessoa acabou impaciente, reclamando, murmurando, xingando, falando palavras ásperas, às vezes não xinga, mas palavras grosseiras, sem educação, rígido, áspero, e depois fala, Jesus te ama. Não combina, combina? Todo mundo que vai olhar vai assim, tem algum negócio errado aí, porque as pessoas vão ver a luz. Então, resplandeça a vossa luz diante dos homens, Jesus disse. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Os homens vão ver o que você está fazendo, vão ver as suas palavras, vão ver as suas atitudes, eles vão ver, eles vão perceber, eles vão notar que você é uma pessoa que está vivendo para Deus, que você está seguindo Jesus, que você está andando com Ele, que você está vivendo de acordo com os princípios dele. Eles vão ver as vossas boas obras e vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Eles vão ver o que você fez de bom, mas a glória, a fama, não é para você, não. Está entendendo aqui o recado? Eles vão ver o que você está fazendo de bom e vão glorificar, não a você, que você é perfeito, maravilhoso, não. Eles vão glorificar o vosso Pai que está no céu. A glória de Deus. Porque quem nos dá a graça para viver dessa maneira é Jesus. A graça para a gente viver de acordo com os princípios divinos só vem do trono de Deus. Vem da presença de Deus. É Ele que nos dá a graça de ser assim. É Ele que transforma o nosso coração. É Ele que muda a nossa história de vida. É Ele que faz o nosso coração desejar ser igual a Jesus. É o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós para a gente desenvolver a nossa fé, a nossa confiança. Esse fortalecimento espiritual vem à medida que eu busco a Deus, que eu oro, que eu converso com Ele, que eu falo com Ele, que eu leio a palavra dEle e que eu quero aprender mais, Ele vai me fortalecendo. A minha luz vai acendendo, vai brilhando cada vez mais. E a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando cada vez mais até ser um dia perfeito. A vereda do justo, aquele que anda com o Senhor. Nós não somos perfeitos, nós não somos impecáveis, nós somos pecadores, imperfeitos, mas quando nós olhamos para Jesus e nós oramos e queremos ser igual a Ele, Ele vai nos dar a graça de vivermos uma vida para Ele e o nome dEle ser glorificado, a luz dEle poder brilhar através de mim, a palavra dEle, o sal, poder influenciar, salgar o ambiente onde eu estou, as pessoas com quem eu convivo,
e eu vou poder ser um instrumento nas mãos desse Deus para abençoar esse mundo onde nós vivemos. Queridos, nós estamos vivendo num mundo tão difícil. Nós estamos precisando tanto de cristãos autênticos, de gente de Deus, de gente que vive o evangelho, de gente que vive, que exemplifica no dia a dia ao reino de Deus e a palavra de Deus. É disto que o mundo está precisando, de mais seguidores de Jesus. É disto que o mundo está precisando, de pessoas de fé, pessoas que encorajam o outro, pessoas que estendem a mão e ajudam o que está caindo se levantar e andar para frente, pessoas que incentivam, que estão sempre buscando um jeito da gente crescer. Eu sempre digo que é importante a gente saber e relacionar e buscar relacionamento com pessoas que nos ajudam a ir para frente, que nos motiva a caminhar, de seguir em frente, de ir cada vez mais para perto de Deus. Pessoas que estão tentando botar pedra de tropeço, ou ser um empecilho para eu servir a Deus, não é que eu não vou amá-los e não vou querer alcançá-los, mas até que eu fortaleça a minha fé para eu influenciar essas pessoas, eu às vezes preciso até afastar um pouquinho para mim me fortalecer, para mim me fortificar, e aí então eu poder alcançar essas pessoas e influenciá-los. Mas se eles estão influenciando a minha vida para aquilo que não é de Deus, eu tenho que me afastar um pouco, porque eu preciso me relacionar com aqueles que vão me fortalecer na fé, que vão me dar força para caminhar. E aí, quando eu estiver fortalecido na fé, eu vou poder alcançar os outros que estão à minha volta. Mas é importante nós desejarmos conhecer mais de Deus, ouvir a palavra de Deus. Como aquele povo saiu de casa, andaram longe, subiu na montanha para ouvir Jesus e ficaram lá por horas incansavelmente ouvindo a palavra de Deus. Há uma dedicação. Eles dedicaram um tempo da vida, um esforço para ouvir as coisas de Deus e para aprender de Deus. Nós precisamos também dedicar tempo da nossa vida para a leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tempo para orar, tempo para louvar a Deus, tempo para ouvir as coisas de Deus. Se nós assim o fizermos, eu tenho certeza, você vai ver a diferença na sua vida e as pessoas à sua volta vão perceber isso também. Isto acontece, é real. Aconteceu já comigo e tem acontecido. Eu sei que isso que acontece com aqueles que decidem seguir Jesus e andar segundo a sua vontade. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que Deus abençoe o desejo nosso de querer conhecer mais de Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus, nos Evangelhos, capítulo 5. Lê o sermão todo, lê tudo que Jesus ensinou naquela montanha. Nós vamos, se Deus quiser, poder estudar mais desse sermão também aqui. Mas eu recomendo a leitura, tá bom? Que Deus abençoe o coração de todos. Se alguém quiser comentar ou fazer perguntas, pode ligar o seu microfone. Bem.